de, primeiramente, agradecer a Deus e convidar vocês a orar, não por nós, mas vamos orar por aquele que alguns dias atrás passou por momentos muito difíceis, momentos de muitas perdas, mas não as perdas, de bens, mas sim ficamos sabendo que teve perdas de vidas, teve perdas muito maiores do que o dinheiro pode comprar. Então que nós venhamos orar juntos em um único propósito por essas pessoas que passaram por momentos tão difíceis, por momentos tão turbulentos, mas que hoje nós possamos estar aqui intercedendo por cada um deles. Amém? Excelentíssimo Deus e Pai, graças te dou, Senhor, primeiramente por estares aqui, Pai, vivo, diante deste altar, a qual o Teu Espírito, a qual a Tua presença prevalece. Que isso possa ir ao encontro daqueles que neste momento ainda estão desabrigados, ainda estão procurando entes queridos, e aqueles também que já perderam e estão agora isolados, corações partidos, que essas famílias vão ser consoladas, que aqueles que perderam alguém, mesmo que não tenha sido nesse desastre, que eles também possam vir a ser confortados no Teu Espírito. Oramos a Ti, Senhor, pois te agradecemos porque o Senhor cuidou de cada um de nós e trouxe cada um de nós aqui hoje para estar orando por aqueles mais necessitados. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos hoje estar aqui para falar da importância do Espírito Santo. E eu creio, cada um de nós aqui conhece e sabe a importância dele nas nossas vidas. Mas eu acredito que antes de nós sabermos o quanto ele é importante, nós precisamos saber e entender quem ele é. E nós vamos encontrar em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 17, um versículo que vai resumir muito bem quem é o Espírito Santo. Que nós venhamos a estar lendo 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 17. A palavra diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa passagem é muito interessante, porque ela nos revela que nós somos privilegiados, nós somos agraciados, nós vivemos num tempo a qual nós podemos ter acesso direto ao Pai. E se for ver em versos anteriores, estão falando de uma época a qual não era possível ver a glória de Deus. Tinham que se cobrir, tinham que virar de costas, porque não era possível ver essa presença, sentir essa presença, igual nós podemos hoje sentir. E isso foi uma época de Moisés, né? Está falando aqui da época que Moisés, ele estava em um momento, num monte, e Deus aparece a ele, mas ele precisou se virar, porque não era possível olhar de perto, a olho nu, para a glória de Deus, o Espírito Santo, né? E hoje nós somos não somente agraciados por poder falar diretamente, não somente porque não existir mais véu entre nós e Deus, mas também por sermos o templo dele. Nós também somos aquele que Deus escolheu habitar, porque a palavra diz que o Espírito é o próprio Deus, o Espírito é o Senhor. Então que nós devemos compreender primeiro, entender quem é o Espírito. O Espírito é o próprio Deus, se fazendo presente, se fazendo dono
Nós somos templo. Em 1 Coríntios 6, 19 vai nos dizer isso. À luz da palavra, nós vamos confirmar que nós não somos apenas aquele que vê, mas somos aqueles a qual o próprio Espírito habita. Coríntios 6, verso 19. 1 Coríntios 6, verso 19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos olhar e fazer por merecer essa, acredito que, bênção para cada um de nós. Nós devemos considerar isso uma bênção, ser templo do Espírito Santo, porque não é para todos, é para aquele que busca. Ser templo do Espírito Santo não é algo natural, é algo sobrenatural. E é Ele que, em momentos difíceis, é Ele que, em momentos de dor, é Ele que, em momentos a qual dizem que você não vai conseguir, que é impossível alcançar, é Ele que vai te falar, é Ele que vai te conduzir a chegar lá, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te instruir a alcançar o alvo. Então, a importância do Espírito Santo, ela é muito maior do que nós possamos imaginar. Ela é além do nosso entendimento. Ela vai muito mais do que nós possamos olhar com nossos próprios olhos naturais. É o Espírito Santo que nos dá a visão a qual ninguém consegue ver. É o Espírito Santo que faz você, naqueles momentos que parece que não é possível, que não tem caminho, que não tem estrada, que o Espírito Santo fala assim: põe o pé, que eu te garanto o chão. É Ele. Porque se formos nós, se a palavra diz que dependêssemos de nós não chegávamos em lugar nenhum. Nós não conseguiríamos chegar na presença de Deus. É Ele que nos conduz cada dia, né? Quando a gente vai tomar uma atitude, Ele fala assim: não faça isso, isso vai desagradar o Pai. Quando você vai falar algo, Ele fala assim: não fale isso, você vai ofender alguém, vai ofender o próprio Deus. É Ele que vai nos instruindo a cada dia ficarmos mais próximos de Deus, a cada dia chegarmos mais perto da salvação, porque nós estamos salvos, ainda não acabou. Então é Ele que nos diz todos os dias, todas as manhãs, fala assim: ó, preciso buscar salvação, mantenha-se no caminho, busque a fazer o correto, a fazer o certo, porque a hora ninguém sabe. Então talvez, né, se não fosse o Espírito Santo, nós tomaríamos decisões e na hora que a gente tomasse essa decisão errada, Jesus voltasse para buscar a igreja e você encostar em pecado. Não iria. Poxa, mas eu vivi uma vida inteira com integridade, mas naquele momento você foi encontrado fazendo algo que não agradava a Deus. E se você seria salvo ou não, eu posso dizer mais: para prevenir, é melhor continuar fazendo o que é certo, o que agrada a Deus, o que o Espírito Santo está te conduzindo a fazer. Amém? E a importância de saber que o Espírito Santo é o Senhor e que você é templo. Qual a importância isso tem para a nossa vida? Porque nós precisamos saber quem é primeiro o Espírito Santo. Por quê? Porque assim como nós, assim como cada um aqui, conhece pessoas. E é com o passar do tempo que você vai conhecendo a pessoa, você vai tendo liberdade com a pessoa e vai gradativamente, aquilo ali vai se tornando algo mais forte, uma amizade mais forte, um companheirismo mais forte. E não é diferente com Deus, não é diferente com o Espírito Santo, não é diferente com Jesus. Você precisa conhecê-lo profundamente. Ele precisa te conhecer profundamente. E é esse tempo de conhecimento, esse tempo de convivência, esse tempo de diálogo
vai fazer com que você venha a ter mais intimidade e venha a ter mais acesso. Não é no primeiro dia que você conhece uma pessoa que ela já entra na sua casa, senta no seu sofá, abre a sua geladeira, vai no seu banheiro. Não é assim. Geralmente, aquela pessoa que você nunca viu, você deixa na varanda, a gente fica conversando ali, e até embora. Aí conforme você vai conhecendo, já vai entrar na sua sala, já senta no seu sofá. E aí vai chegar um nível de intimidade que ela vai mudar até o canal da sua televisão. Isso assim é com o Espírito Santo. Por isso precisamos conhecer primeiro quem Ele é, para podermos dar a importância devida que Ele tem. E na nossa vida é muito importante. Ele é muito importante. É Ele que nos instrui. É Ele que no momento de vida ou morte, Ele vai te falar o que você tem que fazer. Eu digo por experiência, vou voltar no dia desse acidente, que eu creio que foi o Espírito Santo que falou: Leandro, só tem algo que você disser que pode te salvar. Porque eu lembro que eu podia ter pedido, depois eu conversando com a Natália, eu podia ter pedido milhares de coisas. Eu podia ter falado: Senhor, eu sou muito novo para morrer. Senhor, eu tenho uma vida profissional brilhante pela frente. Mas depois Deus me falou assim: Leandro, você foi muito sábio, porque tu me pediste por algo que eu não poderia te negar. E eu falei assim: como assim, Senhor? Algo que você não podia me negar. E Ele falou assim: tu me pediste pela tua família, e a tua família é o meu projeto. E você acha que eu, sem a presença do Espírito Santo, teria pensado nisso? Não é de mim, a palavra diz que não é eu, é do próprio Deus. E Deus falou assim: por me pedir algo que eu não podia te negar, eu falei que tu é sábio por isso. Mas a sabedoria não foi eu, não foi minha. Jamais eu pensaria isso naquele momento. Eu pediria falar: sabe o que eu pediria? Se fosse eu: Senhor, me tira daqui com vida, me tira daqui o mais rápido possível. Eu pediria alguma coisa desse nível, porque a minha consciência natural, eu falava só assim: é para a morte, eu vou morrer, tecnicamente eu sei o que está acontecendo. Mas aí veio o Espírito Santo e falou assim: está pensando em coisas que não vai te salvar. Eu vou te falar algo que pode te dar vida. Eu vou te falar que existe um Deus ao qual você serve, que é o dono da vida, que é o dono da salvação. Então pede a Ele a coisa certa. Então é o Espírito Santo. Essa é a importância do Espírito Santo. Essa é a importância de você estar junto a Ele. Então, valorize isso. Isso é conhecer. E por que ser templo? Porque você precisa entender também que você é templo do Espírito Santo. Porque quando você fala Espírito Santo vem e faz morada, quando você diz: não seja, eu já falei isso aqui uma vez, não seja um inquilino, seja dono. Porque quando você fala que o Espírito Santo é inquilino, ele não tem muita autoridade, né? Ele não pode mudar muita coisa de lugar. Ele não pode tirar muitas coisas que estão fazendo mal para você. Mas quando você fala assim: toma a chave, a Escritura agora está no seu nome, você é o dono, esse templo é seu. Você fala para o Espírito Santo assim: tira, muda, transforma, derruba o que tem que derrubar, ergue o que tem que erguer. Isso é ser templo do Espírito Santo verdadeiramente. Então, precisa-se primeiro entender quem Ele é, e precisa entender o porquê você é templo. É porque através da sua vida, outras vidas vão ser alcançadas. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar o Espírito Santo fazer algumas transformações. Você precisa deixar Ele acessar alguns lugares que você talvez não permite que ninguém acesse. Mas o Espírito Santo precisa acessar. O Espírito Santo precisa ter liberdade para isso. Amém? Deixa Ele fazer morada verdadeiramente. E agora que eu sei quem Ele é, e agora que eu sei que Ele que habita em mim, eu preciso falar para Ele assim: enche-me, me faça cheio do Teu Espírito, me faça transbordar com o Teu Espírito, para que aonde eu chegue, a Tua presença chegue primeiro, para que aonde eu botar a planta dos pés, ali se manifeste o Teu poder,
e que as pessoas identifiquem que o Deus que você serve chegou e está ali presente. Amém? Seja referência aonde quer que você chegue, e se preciso você fale, mas que a sua atitude, que o seu brilho, que o seu olhar fale primeiro que a sua boca, porque quem vai falar é o Espírito Santo. Nós somos apenas ferramentas, precisamos só entender isso. Somos ferramentas nas mãos de Deus. Amém? E aí eu falo assim, ser cheio, né? Vai ser cheio para quê? Para que nós queremos ser cheios? Queremos ser cheios do Espírito Santo para nós mesmos? Vale alguma coisa no reino de Deus você ser cheio do Espírito e guardar isso numa estante, numa prateleira, só para mostrar como se fosse um troféu? Eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida, eu sou cheio do Espírito Santo. Nada valeria ser cheio do Espírito Santo se não fosse para espalhar isso por onde quer que você vá. De nada vale você falar que tem, intimidade com Deus, que você tem a sabedoria do céu, se não usar isso para que outras pessoas também tenham. Para quê? Eu vou ter algo de Deus e guardar só para mim. Não compensa. No reino de Deus, ser mais não é geralmente o que Ele quer. Ele quer que você se esvazie daquilo que Ele te deu, para que Ele possa te encher de novo. Nós somos canal. Somos canal. O canal ele serve para que algo passe, para que o outro seja alimentado. Nós somos fonte. A fonte ela não quer água para ela quer água para os outros beber. Seja fonte de água viva, porque Ele falou que nós seríamos. A partir do momento que nós bebemos daquela água que Ele nos ofereceu, nós nos levantamos e falamos assim: eis-me aqui para te servir, Senhor. Só que para isso precisamos estar disponível a enfrentar as dificuldades, as pelejas, porque elas vão vir. Gostaria de falar para vocês que não veriam, mas vem. E aí, o que você faz? Nós vamos ler aqui em João 16. A partir do verso 7. Porque eu preciso ser cheio do Espírito, mas eu preciso que a palavra flua, a palavra aconteça. Em João 16:7 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviar ele. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Esse versículo ele é muito lindo, principalmente aqui quando ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pois não somos nós que convencemos. Não é na força do nosso braço, não é no nosso entendimento, na nossa sabedoria, não é na nossa persuasão, não é. É o Espírito Santo que faz. Só que, para Ele fazer, Ele precisa que nós diga assim para Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer com que a Tua palavra se cumpra. E que essa palavra, ela venha a ser semeada. Às vezes a gente vai encontrar terrenos meio hostil, meio pedregoso. Mas semeia. A
persistência, ele tem que vir de nós, porque quem vai convencer é o Espírito. Mas nós precisamos perseverar nessa semeadura. Não podemos desistir na primeira dificuldade, porque se nós fizermos a nossa parte, daqui a pouco ele volta, porque é preciso que todos ouçam, é preciso que todos já tenham ouvido falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E quando isso acontecer, ele virá buscar a sua igreja. Amém? Amém. Aleluia. É a palavra que nos revela isso. Mas aí alguns podem até dizer assim, né? Mas esse não é o meu chamado. Eu não sei fazer esse tipo de coisa, tudo mais. Só que a gente tem que olhar para uma coisa assim que chamado e missão são coisas diferentes. Chamado é aquele dom que Deus te deu para que algo aconteça no reino de Deus. Chamado é algo bem específico, é bem pessoal muitas das vezes. Mas missão não. Missão é algo comum para todos aqueles que estão aqui servindo, para todos nós. A missão é uma só para todos. Marcos 16:15. Lá está a missão. Marcos 16:15 está escrito assim: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então essa é a missão. A importância do Espírito Santo, ele vem para que você cumpra a missão. Não se preocupe com o seu chamado. Não se preocupe se vai interferir no seu chamado. Se preocupe em cumprir o que a palavra está dizendo. Se preocupe em estar cheio do Espírito Santo para que você venha ser um dos que vai e semeia, independente do terreno. Cumprir a missão é ouvir o que o Espírito Santo diz. É fazer com que aconteça algo, mesmo sem você muitas das vezes orar e ver que tem condições de acontecer. Vou dar um testemunho aqui bem breve, bem rápido. Quando for, hoje é quarta, na terça, na segunda-feira eu estava na fila do CRAS para fazer um cadastro. E cheguei lá e tinha algumas pessoas. Daqui a pouco uma senhorinha, uma idosa, bem fraquinha, bem debilitada, começou a conversar comigo. E ela falando da vida dela, o que aconteceu, a casa dela encheu, até o teto e tudo mais. Mas ela falou assim: não, as percas que eu tive não está me incomodando muito, não. O que está me incomodando muito é o que eu vi. Que eu fui para o segundo andar na casa da minha irmã e eu via algumas coisas passando. Vou falar que ela via umas crianças. Ela viu algumas crianças boiando na água. Ela falou assim: isso está doendo aqui dentro de mim. E aquilo ali me deixou muito cansativo. Eu falei assim: pô, não perdi nada. Não perdi nada. Pessoas perderam a vida. Essa perdeu tudo. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para dizer que Ele é bom. E continuei a conversar com essa senhora. E ela falou assim: não, eu sou costureira e tudo mais. Ela falou assim: então me dá seu lugar para a máquina dela. Ela falou assim: porque se minha máquina voltar a funcionar, eu consigo me reerguer de novo. Eu tenho muitos clientes, eu trabalho bastante, eu tenho força para trabalhar. E eu falei assim: me dá seu número então, quando a sua máquina estiver sequinha, não mexe nela não, eu vou lá dar uma olhada para a senhora. Ela falou assim: não, mas nem com isso eu estou preocupada não. Eu estou preocupado, sabe por quê? Que a coisa mais preciosa que eu tinha na minha casa molhou e foi embora. Minha Bíblia. Eu falei assim, e na hora assim, na hora que ela terminou de falar, o Espírito Santo falou assim: dá uma Bíblia para ela. Disse que eu vou lá em casa, acho que lá em casa as Bíblias também devem estar meio que molhadas, alguma coisa, estava tudo lá embaixo. E o Espírito Santo falou assim: não,
uma Bíblia nova para ela. Uma Bíblia na altura do Espírito Santo. Eu falei assim: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas condições. Ele falou assim: eu sei das suas condições. E é por isso que eu estou te pedindo. Eu falei assim: amém. Fui, cheguei na loja. Eu falei assim: eu vou perguntar nem o preço, vou falar só que eu quero uma Bíblia. Eu falei para a menina assim: eu queria uma Bíblia. Estava tudo um pouco estava arrumando as coisas ainda, fui para frente do jeito que eu estava. Ela olhou assim, aqui, ó, falou assim, ela pegou uma Bíblia mais bonita que tinha. Eu falei: Senhor da glória, isso vai dar da igreja. Aí ela pegou e falou assim: ah, não, essa aqui está na promoção. Eu falei assim: amém, essa daí mesmo. Aí ela: tá bom. Aí quando ela estava embrulhando, aí falou alguma coisa que eu falei para ela: não, essa Bíblia não é para mim. Ela, não sei se ela perguntou, se era para minha esposa, não sei para quem que ela perguntou. Eu falei assim: não, estou lá na fila do CRAS e tem uma senhora lá que a gente estava conversando, e de tudo que ela falou que perdeu, ela falou que só tinha uma coisa que ela estava preocupada, que era a coisa mais valiosa, mais preciosa que ela tinha dentro de casa, e foi a Bíblia dela. E Deus mandou vir dar uma Bíblia para ela. E na hora, a menina que estava embrulhando, ela parou assim, aí olhou, falou assim: eu estou me emocionando, porque a gente viu tantas coisas, né? E a pessoa dizer que o mais importante que ela perdeu foi uma Bíblia, para a gente ver que nem tudo está perdido. Foi assim, é isso aí. E no final, a outra menina também tinha passado por algum problema. Passado não, ela falou que tinha visitado alguns lugares e viu as destruições, e a gente falou assim: mas o importante é que Deus ainda nos dá a oportunidade de fazer e cumprir a vontade dele. Sinceramente, naturalmente, eu não tinha condições de fazer aquilo. Mas se não é o Espírito Santo, eu entender que era o Espírito Santo, eu não teria feito. Por isso a importância de conhecer quem Ele é e de ter diálogo com Ele, para você escolher e conhecer a voz dEle. Para que não seja sentimentalismo, para que não seja esse tipo de coisa de eu acho que vou fazer porque eu acho, não. É porque Ele falou assim: vai lá. Na hora que ela parou de falar, você vai precisar: dá licença rapidinho, e sair. Por quê? É o poder do Espírito Santo, é a intimidade com o Pai. Eu preciso conhecer. E para terminar isso, quando foi ontem, o Espírito Santo falou com alguém. O Espírito Santo tocou em alguém. E esse alguém falou assim: estou te enviando uma ajuda. E na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou assim: está vendo, Leandro? Está vendo quando você me ouve? Está vendo quando você me escuta? Jamais o Pai vai te deixar faltar alguma coisa. Quando o Pai te pede algo, faz. Porque jamais um pai vai querer que um filho passe dificuldade, mesmo que ele esteja pensando que está já na dificuldade. Mesmo que pareça que não tem como: cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou ficar sem nada, não vou ter condições de fazer alguma coisa se minha família precisar. Mas ele falou assim: faz. Simplesmente faz. Então, essa é a importância do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. É que na hora que Ele te pedir algo, na hora que Ele te direcionar a alguém, na hora que Ele te direcionar a algum lugar, você faça, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Porque aquela mulher, aquela senhora, ela disse assim: poxa, agora eu vou amanhã para a igreja, bem mais feliz. E aquilo ali para mim já foi o suficiente. Eu já estava muito feliz em saber que Deus já tinha feito na vida daquela mulher através da minha vida. Eu falei assim: olha quantas pessoas tem nessa fila. Ela podia ter falado isso para qualquer pessoa, mas ela falou para mim. O Senhor me escolheu para ser bênção na vida dessa pessoa. Então, o maior privilégio
não a receber o que recebi ontem. O maior privilégio é eu receber o que Deus fez em mim naquela fila. É ser canal na vida de alguém. Então a importância do Espírito Santo é que você seja canal na vida de alguém, de Deus, que alguém enxergue Deus na sua vida, porque o Espírito Santo te direcionou para alguma coisa. E isso que é importante. Em 2 Coríntios 4:7, hoje vocês vão entender porque eu chamo todo mundo de vaso. É por causa de 2 Coríntios 4:7. Quem não sabia, vai ficar sabendo hoje. E chamo de vaza também. Vasos e vasos. Quando vocês procurem, vou contar um negócio rapidinho aqui. Na minha empresa, todo mundo chama de vaso, eu chamava todo mundo de vaso. A primeira festinha que teve, que a Natália podia, ela falou assim: ó, pelo amor de Deus, você não vai me chamar de vaso no meio daquele povo. Eu não conheço ninguém lá. Eu falei assim: amém? Não vou fazer isso. Quando ela botou o pé na festa, todo mundo: olha a vaza ali, ó. Eu falei assim: não foi eu, foi eles. Então não posso fazer nada. Amém? 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vocês entenderam a importância do Espírito Santo? Vocês entenderam porque é necessário nós sermos cheios do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, nós somos meramente vasos de barro. No máximo, vai botar uma plantinha dentro e enfeitar algum lugar. E você geralmente não vê um vaso de barro com a plantinha dentro, enfeitando algum lugar. Geralmente é de porcelana. Então sejam cheios para que a excelência de Deus, para que a glória de Deus, para que o poder de Deus, para que tudo de Deus esteja dentro de você. E isso seja visto por onde quer que você passe. A excelência que nós buscamos, ela não é dessa terra. Quando alguém vê que nós tentamos fazer algo tão melhorado, quando vocês olham, quando eu li essa declaração aqui, eu falei assim: isso era para sábado, com certeza. E já me deu, eu já comecei a imaginar várias coisas que deviam estar sendo boladas para esse evento. É essa excelência que tenta ser mostrada para nós, ela não é nossa, ela vem de Deus, que o Espírito Santo fica assim: excelência, faz com excelência, ó, isso aqui com excelência. Então às vezes a gente precisa ficar atento ao que o Espírito Santo está pedindo, porque é algo para Deus, porque Deus, ele é excelente conosco. Quando Deus, ele vem na nossa vida e faz algo conosco, é com excelência. Alguém já te ouviu um testemunho que Deus fez na minha vida assim, mas foi mais ou menos, não foi muito legal. Eu nunca vi um testemunho de Deus mais ou menos, pois sempre Deus é abundância, Deus com excelência, Deus com toda a sua glória, Deus com todo o seu poder. É Deus sendo Deus. Então, quando nós buscamos fazer algo para Deus, no mínimo é essa excelência. No mínimo é: eu preciso fazer o melhor que eu posso fazer. Não estamos pedindo para você fazer aquilo impossível, mas estamos falando assim: faça com que o Espírito Santo está te orientando a fazer. Porque eu tenho a certeza, se Ele está te orientando, Ele vai te dar os meios, Ele vai te dar a forma, Ele vai te dar a cor, Ele vai te dar os ornamentos, Ele vai te mostrando tudo. E muitas das vezes é Ele que vai financiar também tudo. Porque Deus, Ele financia a obra dele. Toda a obra de Deus é financiada por Ele mesmo. É Ele que mantém. É Ele que te orienta, Ele que te capacita, Ele que te dá habilidade. Às vezes eu penso em algumas coisas, às vezes eu faço como... Estava sem água lá em casa. Sem água. Todo mundo com água, gente, sem água. Jesus, como é que
pode isso? A água está fraca, né? E tá, cara, assim, Espírito Santo. Eu fui lá de fora, já era noite, só. Quando eu pisei dentro de casa, assim, o Espírito Santo falou assim: por causa disso você está sem água. Aí eu entrei e falei: cara, tá, estamos sem água por causa disso. Cara, por que você não resolveu? Eu falei: ele me falou agora. Porque recebi o revelamento agora. Então, eu falei assim: cara, como é que eu não pensei nisso? Porque a excelência não está em mim. A excelência está no Espírito Santo. A excelência está em Deus. Só Jesus foi excelente nessa terra. Só Ele foi quem fez aquilo que ninguém mais pode fazer. Mas a gente fica buscando essa semelhança. A gente precisa se permitir a chegar, né, a ser mais semelhante todos os dias. Nós vamos alcançar essa excelência plena? Não vamos não. É impossível isso acontecer. Mas se a gente buscar todo dia ser melhor do que ontem, a gente chega lá. A gente alcança o objetivo que é o céu. O Espírito Santo, a importância dele é nos levar até o céu. É no dia que Jesus vier nos buscar, nós estarmos de vestes brancas, estarmos com as nossas lamparinas acesas e com azeite suficiente. Não fica desesperado buscando azeite na hora que ele chegar, mas sim estar prontos. E como que a gente vai estar prontos? Ouvindo o Espírito Santo todos os dias, perguntando a Ele: Espírito Santo, isso aqui tá bom? Espírito Santo, como que eu faço isso? Não sei. Aonde eu tenho que buscar o ensinamento? Aonde eu tenho que buscar a habilidade? Como eu faço para... Você não vai saber tudo na vida, mas Ele sabe. Quem sabe? Ele te orienta a quem já tem habilidade. E aí você vai indo, caminhando e alcança o objetivo. Amém? Que o Espírito Santo enche cada um de vocês. E que vocês sejam cheios para que outros se alimentem da água que jorra de vocês. E que o nome de Jesus seja exaltado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade e que o Espírito Santo habite no meio de nós para sempre. Aleluia! Que bom! Tô olhando para a igreja, tem muita gente. Aleluia! Enquanto o irmão Leandro ele estava ali ministrando, eu estava lembrando de um hino, né? Que define esse momento, tanto na vida dessa senhora, quanto na vida de cada um de nós quando entramos nas adversidades, né? E é um hino, é um pedacinho de um hino que a gente cantava muito. E foi quando uma irmã aqui da igreja, ela perdeu o filho. A Dona Maria, o João. Foi um tempo muito difícil para eles. E aí a gente cantava muito esse hino, né, Vitória, na live, né? Porque acho que... não, foi um pouquinho antes da live, né? É adorar, né? Hã? Não, foi Aí teve a Karen também, que faleceu por conta do Covid. E agora, né, a gente vê nessa situação no Parque Mambucaba. E o importante é isso, é nós adorarmos. E eu não lembro nem o hino, mas ele canta um pedacinho assim, eu não sei se vocês conhecem. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá.
Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as luzes se apagam, mas o que se perde não volta. Põe a letra aí, tá? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e o que se perde não volta. O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É muito fácil nós adorarmos ao Senhor quando está tudo no lugar. Quando você tem recursos, quando você está com a sua família toda ali dentro da tua casa, tudo caminhando em perfeita ordem. Mas é muito fácil nós, como pastores, adorarmos quando toda a igreja está em harmonia, né? Quando todos entendem o poder da união, da comunhão e da santificação, que eu creio que é o que mais um pastor busca para a tua igreja, é a comunhão, a santificação. É muito fácil nesse momento nós adorarmos, mas é quando nós somos testados e provados, é que de fato nós vemos se o adoramos. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor, Ele nos chama a buscar um entendimento que venha do alto, não um entendimento que venha da terra. Porque da terra nós olhamos e por isso adoramos. Quando o entendimento vem do alto, nós cremos, por isso perseveramos em adoração. Aleluia. É diferente. Por isso que nós precisamos ter um olhar que venha do alto para todas as circunstâncias que vêm até nós. Esses dias atrás eu tive um sonho terrível e eu acordei e falei com o Edmar e ele também teve um sonho e o sonho falava de traição, né? E ali havia uma serpente muito grande e não sei se era a Vitória ou se era eu, pegava um lençol branco e o lençol estava assim como se ele tivesse dobrado as 4 partes, só que era um lençol, mas ele estava pequeno. E quando eu ou a Vitória, não me lembro, abríamos a pontinha do lençol, saiu um monte de cobrinha, um monte de serpente.
E aí eu falei, lá vem, misericórdia. Aí eu já logo programei meu cérebro para quê? É adorar quando Deus não responde. Por quê? Porque às vezes, gente, são adversidades que nós vamos enfrentar, lutas que nós vamos passar e que nós precisamos governar sobre isso. Se eu não me engano, há uma pesquisa que diz que 85% das pessoas que mais fracassam por conta de ser muito emocionado, de viver muito dentro da emoção. Por isso fracassam. E os 15% que têm sucesso, eles vivem por uma decisão, uma razão, uma vontade, uma perseverança em vencer e passar por cima de toda a emoção e assim conquistar. E eu creio que quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós fazemos o que é preciso ser feito. E isso é tão lindo que enquanto o irmão Leandro ministrava aqui, eu lembrei de quando foi ir por todo mundo. Nós observamos que Jesus ali naquele momento, ele já tinha levado os seus discípulos a estarem o quê? Na colheita, na seara, pregando o evangelho. Ali eles já estavam pregando o evangelho há muito tempo. E aí quando eu estava olhando para cá, o tema do culto das mulheres é levantados por pregos na cruz. E Ruth, ela foi uma mulher, nós só vamos entender isso no dia, levantados por pregos na cruz. Mas quando Ruth, ela estava ali com Noemi, antes do noivo chegar, o que ela já fazia? Ela já estava na colheita. Você vê que Jesus, ele falou para eles ir por todo mundo pregar o evangelho. Mas ele depois veio a descida do Espírito Santo. Então ele está falando o quê? Faça, que eu quero ver o que você está fazendo hoje para mim entregar o que é preciso na tua vida amanhã. Que eu vou te revestir de autoridade, de ainda mais de poder. E quando eu me lembro que eu estava na presença, eu creio que tudo tem uma ordem cronológica e tem um porquê de ser passo a passo, estar conectado à ordem. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fui essa mulher que estava na boca do poço, necessitando de água, e ali a minha sede não foi saciada com nada, até que eu encontrei Jesus. Naquele momento a minha sede foi saciada. E eu disse naquele momento, eu falei: Senhor, eu não quero estar na tua presença por estar. Eu quero estar na tua presença porque eu quero viver o teu reino. Eu quero fazer algo para que o Senhor olhe para mim e fale: aí está minha filha amada em que minha alma tem prazer. Eu quero que o Senhor me veja como alguém que te dá alegria. E eu coloquei isso no meu coração, mas eu era noiva. E eu era noiva de um rapaz que enquanto eu ia para a igreja, ele ia para o baile. Não sei aqui quem conhece Barra do Piraí, mas ele ia para o Central, porque ele era ótimo nos passinhos. E aí eu estava indo para a igreja e ele indo para o baile. Aí eu falei assim: peraí, não vai dar certo isso daí. Lá na frente não vai dar certo. E você tem que calcular, né, as coisas na sua vida, né, para você ver se você vai poder suportar aquilo dali a longo prazo. Enquanto eu ainda estava noiva, não era casada, né, não tinha nada que me segurasse a ele. Aí eu mudei para Valença, terminei com ele e eu comecei a orar falando assim: Deus, eu quero um marido, eu quero uma pessoa que o Senhor coloque no meu caminho, que ame o teu reino, queira fazer as coisas para o Senhor. Jamais eu imaginaria que um dia eu estaria como pastora e me casaria com quem eu estivesse seria um pastor. Isso não foi programado. Mas eu creio que o que aconteceu na ordem? Primeiro, meu coração quis o quê? Cumprir o desejo de sair na colheita.
Depois eu ouvi o pensamento do coração de Deus e saí para a colheita mesmo ali toda errada. Porque às vezes você pensa assim, eu só vou quando eu estiver perfeitinho, eu só vou quando eu tiver tudo alinhado. Não, gente, comece como estás. Comece a fazer do jeito que você está e é. Só não se conforme em permanecer da mesma forma, mas você comece. Se o seu desejo é pregar o evangelho, é fazer a diferença para que Deus te olhe e fale assim, aí tem um filho amado em quem me agrada. Você começa a pregar o evangelho, você começa a fazer, e aí Deus vai te abençoar com todos os recursos. E aí, se for preciso Ele te enviar um marido, Ele vai te enviar. Se precisar Ele te enviar uma varoa, Ele vai te enviar, dentro da vontade de Deus. Se for preciso Ele te dar um recurso para você ir para algum lugar, Ele vai te dar, porque realmente quem financia a obra do Senhor é Ele mesmo, né? E eu acho isso lindo. Por quê? Porque daí o Edmar, né, uma pessoa que eu nem imaginava, não sei nem por que eu estou dando esse testemunho aqui, mas uma pessoa que eu nem imaginava conhecer, saber que existia, estava indo na mesma igreja que eu. Como a nossa igreja era uma igreja muito grande, ele entrava pela frente, né, pelo estacionamento, eu já ia a pé, eu entrava atrás lá da igreja e tinha que sair rápido, porque senão meu padrasto, na hora de me buscar, brigava comigo se eu não visse carro. E aí eu ficava lá atrás no culto. E aí o Edmar, também a ex-esposa dele, falou que era muito nova para servir a Deus, que não ia querer aquilo para a vida dela naquele momento. Depois ela fez o que fez. E o que aconteceu? Deus preparou o Edmar de um lado, me preparou do outro. E eu creio que é para isso daqui está acontecendo hoje. Aleluia. Nós sermos vasos na mão dele. Então, se você tem um desejo real de que Deus te use para dar cumprimento na obra do Senhor, que esse seja o seu pensamento mais firme na presença dele. Aleluia. Se você quer ser usado, se ponha na mão do oleiro, deixa ele te quebrar quantas vezes ele quiser. Não exige de você a perfeição imediata. Seja aperfeiçoado dia após dia. Esteja já com a mão no arado, cuidando da semeadura, da colheita do Senhor, e espera, porque do alto vai vir o poder de Deus sobre a sua vida. Você será selado pelo poder do Espírito Santo, e aí com certeza ninguém mais vai te parar. Ninguém mais vai te parar. E nenhuma circunstância pode parar o que verdadeiramente crê. Nenhuma adversidade. Você vai passar por isso, porque você já está selado pelo poder de Deus. Hoje eu estava no aconselhamento e falei assim com uma pessoa. Falei, o apóstolo Paulo, depois de ter o encontro com Jesus, ele vira e fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Espírito Santo do Senhor está sobre você. Por isso você pode passar por todas as adversidades. Você pode passar por todo o sucesso, por todos os benefícios e permanecer ali firme. Por quê? Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Amém? Quem recebe e toma posse dessa palavra no nome do Senhor Jesus também. E o pastor vai ministrar. Pastor, perdão. Eu fiquei assim em dúvida. Ai meu Deus do céu, já estou até aqui com 1 Coríntios, né? A palavra aqui, que é da ministração da ceia. Gente, está tudo preparado para o culto das mulheres. Deixa eu também falar aqui rapidinho esse negócio aqui. O culto das mulheres vai ser 19h20, tá? Vou colocar lá no grupo direitinho. Por quê? Porque tudo que estava organizado foi desorganizado. Lembra que eu falei assim para vocês, gente? Ora pelo culto das mulheres, porque o diabo está muito quietinho. Ele está aprontando uma grande para poder impedir esse culto de acontecer. Mas, gente, eu não imaginava que era tão grande.
E aí, gente, também acho lindo, por quê? Porque enquanto o irmão Leandro estava ali, eu falei assim, na casa de Deus tem recurso para tudo, né, gente? Há meses atrás, Deus vai e toca no coração do pastor para que ele furasse o poço de Jacó. O nosso poço daqui deve ser o poço de Jacó, né? Poço de Jacó, aqui, poço de Jacó. E aí, o que aconteceu agora nesse tempo? Nunca precisamos tanto de água para levar na casa de alguns irmãos quanto nesse tempo que foi da enchente. Gente, para você ver, na casa de Deus tem todos os recursos também. Deus nos abençoa também, né? Deus é demais, gente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. A ceia do Senhor. Quem está feliz pela ceia? Você sabe que a ceia é muito importante, sim ou não? A ceia não foi inventada pelo homem. A ceia é uma ordenância, né, de Jesus. E ela tem os seus as suas prerrogativas. Eu tenho que falar a linguagem e treinar essa linguagem. Eu gostaria de compartilhar com você o livro de João, no capítulo 6, Evangelho de São João, no capítulo 6. Quem achou, diga amém. Amém. No versículo 22, você vai perceber que no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais barcos e que Jesus não encontrara ali com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido a sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão que, havendo o Senhor dado graças, aquele pão que ele multiplicou e fez ali os milagres, que mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, comeram desse pão. Se você olhar no versículo que está anterior aí, no João 6, aí no versículos, só te falar aqui os versículos, aqui a partir do versículo 1, se você olhar aí, você vai ver essa passagem. Quando chega aqui no 16, ele vai treinar os discípulos dele para algo maior, vai desenvolver a fé nos discípulos dele. Quando ele obriga esses discípulos a entrar num barco contra a própria vontade, os discípulos não queriam entrar e Jesus força, obriga eles a entrar nesse barco, no versículo 16. Quando é no 22, eles já estão do outro lado, aonde Jesus queria que eles estivessem. Ali acontece todo um processo também de libertação. E aí agora, quando chega aqui nesse ponto de 26, de 22 até o 20, ao final, até o 59, é um dos discursos mais importantes da Bíblia. Se você pegar a Bíblia toda, se ela for apagada e ficar só esse capítulo 6, do 22 ao 59, é o suficiente, não precisa mais. É o versículo, é o capítulo mais importante para mim, a história que está aqui nesse texto. Porque quem está narrando essa história, quem está falando essa história é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E não é uma historinha, isso aqui é algo muito importante. Ele está relatando aqui a importância da Santa Ceia. Dentro desse tempo, ele chega no versículo 48, ele fala assim: olha, eu sou o pão da vida. E aí ele começa a contar a história da Bíblia, que aconteceu lá no Êxodo. Ele traz uma referência do maná que foi derramado lá no Êxodo, dizendo: olha, aquele maná lá apontava para mim, apontava para hoje. Hoje está aqui o verdadeiro pão, que é ele. E se você prestar atenção, tinha uma multidão aqui de pessoas leigas, mas também tinha no meio deles, aqui no versículo 52, assim, disputava, pois, os judeus entre eles, dizendo: como pode nos dar a sua própria carne para comer? Porque Jesus começa a oferecer a eles o próprio corpo
num ato profético, ele diz, olha, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim, ele está aqui agora sinalizando para a Santa Ceia. Então, amado, a Santa Ceia ela é uma criação do próprio Jesus, é Ele que criou, é Ele que determinou a Santa Ceia. Se existe culto na igreja, que deve ser valorizado, claro que todos os cultos devem, mas se há um culto que deve ser valorizado, a pessoa deve deixar tudo e estar presente, é o culto de Santa Ceia. Qualquer culto que a pessoa tiver algo que impeça de estar presente, não precisa fazer muita força para estar, tudo bem. Cada um tem o seu propósito, cada um tem as suas questões. Mas um deles que a pessoa não deve deixar de vir, não deve deixar de estar, é o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é tão importante, que existem princípios na Bíblia que dá ao sacerdote a autoridade de não deixar a pessoa tomar a ceia seguinte se ela não estiver no culto da ceia. De tão importante que é o culto de Santa Ceia. É tão sério a ceia, que dentro dos canônicos da igreja, dentro dos estatutos da igreja, aquele que ficar 3 meses sem tomar a ceia está excluído. Ele deve ser excluído do rol de membro. 3 meses só. Se ele ficar 3 Santa Ceias sem comungar, sem tomar as 3 Santa Ceias, deve ser excluído na última ceia. Para você ver a importância da ceia. Por quê? Porque é um sinal visível do desprezo do corpo de Cristo. É um sinal visível do desdém, do descaso, de não estar levando a sério, de não estar valorizando esse ato tão importante. Ele diz aqui no verso 50, ele diz assim, olha, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Quem está falando isso é o dono do pão, é o próprio pão. E ele diz assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, ele viverá para sempre, e o pão que eu lhe der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí disputavam os judeus entre si, dizendo, como que pode ele dar o corpo dele para as pessoas comerem? Jesus lhes disse, na verdade eu digo a vocês, que se não comer, presta atenção, olha, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beber do sangue do Filho do Homem, não terá vida em vós mesmos. Olha o nível de seriedade. Não comer do pão e não beber do sangue, não terá vida em vós. E essa vida que ele está dizendo é vida eterna. Não é essa vida aqui. Essa vida aqui todos receberam. Bons, maus, crentes, não crentes, pecador, não pecador, santo, justo. Todos receberam a mesma vida. Para quê? Para fazer desta vida aqui algo que vale a pena. Deus te dá a vida eterna. Essa vida aqui é uma oportunidade que nós temos para dizer para Deus, olha, a sua morte na cruz não foi em vão. E que se depender de mim, a sua morte na cruz não foi em vão. Para mim ela não foi em vão. Mas alguém pode dizer a mesma coisa aqui? Amém. Aí ele diz aqui, olha o que ele diz no versículo seguinte, ele diz assim, olha, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. No dia da ressurreição dos mortos, amados. É uma promessa, e Jesus fez essa promessa. E essa promessa é para os crentes. Tem algum crente aqui? Amém. Você está feliz com essa promessa? Amém. Se ele está dizendo que aquele que comer do corpo e beber do sangue vai ser ressuscitado naquele grande dia, ele está dizendo que existe um dia que ainda não vivenciamos, mas que vamos vivenciá-los em nome de Jesus. Amém. E é um dia tão maravilhoso que ele diz assim, a partir de hoje, você que tem medo de morrer, você que fica preocupado com a morte, pare de ficar preocupado, porque a morte será só um descanso até esse dia aqui. Nesse dia aqui, ele vai dizer para a morte, morte, me entregue de volta, isso aí me pertence, é meu. Alô? Está bem devagar, vocês estão
recebendo uma palavra profética, onde Deus está dizendo assim, olha, o seu pior inimigo é a morte, que eu venci na cruz e você vai vencer também. É verdade. A gente não vê as pessoas falarem aí fora, não, graças a Deus estamos vivos. É assim que fala, graças a Deus estamos vivos. Essas coisas a gente compra tudo de novo. Não é assim que todo mundo está falando aí. Não é assim que as pessoas têm que pensar. As coisas materiais se foi, eles perderam uma coisa e tal. Mas graças a Deus estamos vivos aqui. Não é assim? Você não valoriza essa vida? Aí a morte vem e toma ela. Aí você como crente, o que você faz? Quando a morte vem tomar a vida, o que você faz? Ah, acabou. Ah, já era. Ah, meu Deus. Ah. E aí o que Paulo diz em Filipenses? Não seja ignorante acerca daqueles que dormem, como os gentios, que não têm entendimento da vida eterna. Mas creiam que aquele que morreu, ressuscitou, nos fez uma promessa de que um dia nós também seremos ressuscitados. E essa promessa está aqui. Ele está dizendo assim, olha, aquele que comer desse pão e beber desse sangue, eu vou ressuscitar naquele grande dia. Amém. Então, isso aqui é tão lindo. Ele diz assim, olha só, no verso 57, assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aleluia. Presta atenção, ele está fazendo essa promessa. Versículo 58, ele diz assim, e este é o pão que desceu do céu, que não é o caso daquele pão que os vossos pais comeram, e que foi o maná, e morreram, porque quem comer desse pão vai viver para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Por que ele está dizendo isso aqui? Ele está dizendo isso para os doutores da lei, porque os doutores da lei valorizavam muito a letra e não a essência. E aí ele está explicando para eles que não é a letra em si, mas é o que a letra está dizendo. Você sabia que tem muita gente que conhece a Bíblia de letra? Por isso que ele diz que a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. E que Espírito é esse? O Espírito de Deus que está dentro de cada um de nós. Amém. Mas esse Espírito ele precisa ser alimentado, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser desenvolvido, esse Espírito que está dentro de nós. Amém. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, sim ou não? O Espírito Santo é o quê? Uma pessoa. Agora pensa bem, quem tem o Espírito Santo aqui dentro dele? Quem tem o Espírito Santo dentro dele? Quem tem essa convicção? Amém. Quem conversou com ele hoje? Amém. Quem disse para ele hoje pela manhã, bom dia, Espírito Santo? Quem que naqueles momentos que você acha que está sozinho, você sabe que ele está ali? E você não só sabe, mas como você valoriza essa presença. Você pode estar sozinho onde você estiver, mas ele está ali do seu lado. Amém. Quem já conversou, quem já parou assim conversando com ele? Que a Bíblia diz que aqueles que têm a cultura de conversar com o Espírito Santo será chamado de louco pelo mundo. Todo dia. O mundo vai falar assim, isso aí ficou louco. Depois virou crente e começou a falar sozinho. Quem tem o WhatsApp? Isso aí. Tem Instagram, né? Por isso que ele fala que nós seremos chamados de loucos. Porque já pensou, você está andando na rua e conversando com ele como se fosse um colega, como se fosse. Não, ele é um amigo. E a Bíblia diz que ele é um amigo verdadeiro, fiel. Verdadeiro. O Jesus disse, olha, vou enviar o outro ajudador. Ele é o quê? Ajudador. E em outro texto ele diz consolador. O que ele é mais? Consolador. E ele diz assim, fiel companheiro. O que ele é? Companheiro. Ajudador, consolador e companheiro. Você tem tudo junto. Amém. Ninguém pode te ouvir. Ninguém quer te ouvir. Ninguém quer te entender. Mas a Bíblia diz, ele te entende. Por isso é importante desenvolver essa comunhão. E é isso que ele está dizendo aqui. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que for alimentado por ele vai viver. Amém. E ele diz assim, esse maná que os pais comeram lá e morreram, não tem nada a ver comigo.
Porque aquele maná apontava para um maná verdadeiro que sou eu. Eis aqui o pão da vida, cheguei. E aí agora ele fala assim, eu vou partir dessa terra. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir, eu tenho que partir. Mas eu preciso deixar aqui o meu corpo e o meu sangue para ser comido por aqueles que virão depois de vocês. Ele está falando isso com os discípulos. E ele já estava pensando em quem, irmãos? Ele estava pensando em quem? Quando ele disse assim, eu vou partir, mas eu preciso deixar o meu corpo e o meu sangue aqui para alguém comer, para dar continuidade, para que essas pessoas tenham o direito da vida eterna. Ele estava pensando em mim e você. Ele estava pensando em nós. Estava pensando em todos aqueles que um dia o receberiam como Senhor das suas vidas. Amém, aleluia. E aí eu quero que você entenda essa passagem. O verdadeiro pão está aqui, ó, representado nesse pãozinho. Nesse momento, é um suco de uva comum como qualquer outro. Está aqui. Esse outro é um pãozinho comum como qualquer outro, feito pela mão do homem, e às vezes homens pecadores. Às vezes feito pela motivação errada. Mas no momento que ele entra na igreja, no lugar santo, que a Bíblia chama de lugar santo, onde Deus tem a igreja, ele fala assim, olha, a igreja é o lugar que eu separei para que divulgue o meu nome. E a palavra divulgar o nome, ele é divulgar a identidade. É divulgar a identidade de Deus, não é só falar Jeová, é a identidade de Deus. O que é a identidade de Deus? Fazer as pessoas conhecerem esse Deus, nos mínimos detalhes. Então a igreja é um lugar onde você vem para conhecer a Deus, para saber quem Ele é, saber qual a intenção dele para você, saber quais os pensamentos dele para você, qual a vontade dele para você. E aí você agora, depois que conhece a vontade dele, sabe quem ele é, sabe os desejos dele, sabe quem é esse Deus, você dá a resposta de que você entendeu quem ele é, o que ele pensa e o que ele espera de cada um de nós. Essa é a dinâmica de culto. A igreja foi criada para isso, para que nós anunciemos o nome dele, quer dizer, falemos dele, o que ele é, o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele sonha, o que ele faz, o que ele fez, o que vai fazer. E você que está sentado aí, que já sabe, que já ouviu, que já entendeu o que ele quer, o que ele pensa de você, você agora precisa ser uma resposta para ele. Para que o nome dele não seja tomado em vão. Porque ele diz, não terei por inocente aquele que tomar o meu nome em vão. Tomar o nome é receber o entendimento de quem ele é, do que ele espera, do que ele deseja, do que ele pensa. Por isso é a parábola daquela figueira plantada no meio da videira. Aquela figueira que não produzisse frutos dignos seria cortada e jogada no fogo. Então a igreja é o lugar onde você vem conhecer o nome de Deus, conhecer a identidade, saber o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele é e o que ele espera. E nós, como membros desse corpo, dessa igreja, devemos dar a resposta para ele, do que ele quer. E a ceia do Senhor na igreja, quando ele diz assim, quando santificar o pão e o vinho, ele fala, quando você santificar, quando o sacerdote elevar a Deus e dar graças a Deus, igual Jesus fez na mesa de Santa Ceia. Paulo disse, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele pegou o pãozinho, ele levantou os céus e deu graça. A palavra da graça é santificar, é chegar e dizer assim, Pai, santifica, dê graça a esse pão, porque a partir de hoje, ó Pai, esse pão já não é um pão comum mais. Dê graça a esse pão. Esse pão agora ele vai exercer um favor que não merecemos, porque graça quer dizer favor não merecido. E o texto diz que ele tomou o pão, levantou os céus e deu graça, quer dizer, ele pediu ao Pai que abençoasse, que agraciasse aquele pão, porque quem ia receber aquele pão não merecia. Presta atenção nesse céu. E ele, semelhantemente, depois deles terem ceado, comer do corpo, ele tomou o cálice, elevou os céus e deu graças e disse, tomai e bebei, isso é meu sangue. Aleluia.
E não é só por sangue, agora é uma nova aliança que eu faço com vós. E aí ele fala: bebei em memória de mim, até que eu volte. Ele faz uma segunda promessa, que ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele está dizendo, até que eu volte, ele está falando para os discípulos dele, que ele iria voltar. Agora, ele sabia que não ia ser no tempo dos discípulos. O próprio Jesus sabia. Talvez os discípulos não entendiam quando ele disse: eu vou voltar. Talvez os discípulos pensassem assim: vai voltar para nós. Mas Jesus estava dizendo que ele ia voltar para nós, não para eles, né? Ia voltar para nós. Ele disse: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Ele estava pensando em mim e você lá no futuro. Ele estava dizendo assim: olha, isso aqui para ficar em memória, fazer isso em memória, em memorial, até que eu volte. Os discípulos talvez pensassem: ele vai voltar agora, semana que vem? E Jesus estava dizendo: não, vocês podem não entender hoje, mas isso aqui é um ato, isso aqui é uma memorial, isso aqui é um ponto de contato. De contato, uma memória. É tão sério, tão sério, tão sério esse ato, que nem todos podem tomar da ceia. Nem todos. E ele disse aqui na palavra quem era a pessoa que poderia tomar da ceia e quem não poderia tomar da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 22 em diante, ele diz o seguinte: em segunda, isso, 11, 23, 11, 23. O que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou do pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer desse pão e beber desse cálice, você estará anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, você está trazendo a memória por que ele morreu. Alguém sabe aqui por que Jesus morreu? Hã? Por que ele morreu? Nós fomos a causa foi a gente, a causa foi para a gente, foi para que a gente tivesse vida eterna. Mas qual foi o porquê ele morreu? Hã? A Bíblia diz que, em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Por que ele morreu? Ele morreu porque existia um pecado. Existia um pecado que nós tínhamos cometido, e que só tinha um jeito desse pecado de ser pago, com a morte. E aí, por que Jesus morreu? Ele morreu para pagar uma dívida, e essa dívida era impagável. Essa dívida era impagável. O ser humano nenhum tinha condições de pagar essa dívida. Tanto que não estava sendo pago, mas essa dívida, mesmo morrendo os animais, mesmo os animais sendo sacrificados todos os dias, aquele pecado não estava sendo purificado, não estava sendo justificado. Por quê, pastor? Porque virou um ato de religiosidade. Virou virou um ato de religiosidade aquele ato.
Sabe aquela coisa comum, aquela coisa que a pessoa faz por fazer? Matava o animal dentro do culto, oferecia, saía dali e continuava pecando do mesmo jeito. Então já estava impossível de ser pago o pecado. Porque agora só não matar o animal já era pecado. Por quê? Porque estava fazendo um ato da religiosidade. E Jesus chega nesse período que os animais estavam sendo mortos. Você pega Isaías capítulo 1, irmãos, você vai ver que o culto estava funcionando normalmente. E com todo fogo, todo poder. Mas estava sendo reprovado por Deus aquele culto. Você chega aqui em Laodiceia, em Apocalipse, que é a carta futura, ele diz que Laodiceia, ele diz para Laodiceia: eu conheço as suas obras, sei que agora você tem feito muito mais do que você fazia no passado. Só que tem um detalhe: virou religiosidade. Aquela primeira essência, aquela primeira motivação que te arrancava de casa e trazia para os cultos acabou, ficou lá no passado. Agora é religiosidade. Agora você vem para cumprir uma agenda semanal, você vem para cumprir uma agenda de culto. Sabe aquele canto que você faz, sabe aquele louvor que você fazia lá no passado? Aquela motivação, hoje não tem mais. Aquela motivação ficou no passado. Era isso que ele estava dizendo em Isaías capítulo 1, a partir do verso 1. E não era só no livro de Isaías, tem várias passagens da Bíblia, onde a igreja, que é o povo, caiu na religiosidade. Se acostumaram com a presença de Deus. Aí aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, aqui nesse capítulo 11, você pode ler do versículo 1 até o 23, onde eu comecei a ler. Você vai ver que Paulo está censurando, Paulo está repreendendo a igreja que estava em pleno funcionamento. E não era qualquer igreja, não, era a igreja de 1 Coríntios. Era a igreja onde os mortos, a pessoa trazia os mortos, eles ressuscitavam, trazia os aleijados, eles saíam andando. Não era qualquer igreja. Essa palavra que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 11, não está falando para qualquer igreja, está falando para a igreja de Coríntios. E outra, foi no período que Paulo estava vivo. Foi no início da igreja, presta atenção, no início da igreja, por volta do ano, quer ver? Olha só, deixa eu achar aqui rapidinho, é questão de segundos. Aqui no Coríntios, na introdução do texto, no livro de Coríntios. Porque essa Bíblia aqui, eu confundi essa Bíblia aqui com a Bíblia de estudo. Porque na Bíblia de estudo, na introdução de cada livro, fala a data da escritura dele. Mas eu creio que foi no período de 60, 70 anos depois de Cristo. Quer dizer, tinha menos de 60 anos que a igreja tinha sido fundada. Ela já estava desviando. O seu desvio total foi no ano 100, só para você ter noção. Aqui nesse ano, nesse período, deveria ser no ano 50, 60 e pouco. Paulo já está repreendendo a igreja porque ela está se desviando do propósito. Está virando religiosidade. Acostumaram com a presença. Virou um ritual morto. Algo sem vida, sem propósito, sem valor. 40 anos depois dessa carta de 1 Coríntios 11, 40 anos depois a igreja desviou de vez. E está desviada até hoje. Até hoje. São momentos que a igreja entra na presença e sai. São momentos que ela entra e sai. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os seus fiéis e à procura dos verdadeiros adoradores. Nem todo culto é composto de verdadeiros adoradores. Nem toda igreja tem verdadeiros adoradores. Mas eu peço a Deus, e eu oro a Deus, para que todo culto que aconteça aqui, ele possa encontrar aqui os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Eu falo aqui porque é aqui que eu sou pastor. A responsabilidade minha é aqui. Mas se eu pudesse pedir que em todas as igrejas onde se reunisse o nome dele, ele pudesse encontrar verdadeiros adoradores nesse dia, eu faria. Mas a minha responsabilidade é aqui. É levar vocês a não se acostumar com a presença de Deus. É exaltar vocês e ensinar vocês
que vocês precisam pegar o culto e valorizar esse culto como aquela parábola que Jesus disse, que um homem saiu a garimpar as suas pérolas, e quando ele encontrou uma pérola, ele guardou aquela pérola, foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o campo aonde estava essa pérola, passou a ser dono do campo aonde estava aquela pérola. Aí ele falou: assim é o reino de Deus. É comparado a um homem que, ao sair procurar uma pérola, ao encontrar, ele guarda, que esconde, vai lá, vende tudo que tem e compra um campo da pérola. Ele está dizendo que quando você saiu da sua casa um dia, talvez sem destino, talvez sem desejo de viver, perdido, e encontrou uma igreja, talvez esta, e aí você sentiu naquele dia que você encontrou a igreja, você sentiu a presença de Deus ali, você foi tocado pela presença de Deus, foi tão forte a presença de Deus naquele dia que você resolveu levantar a sua mão e aceitar Jesus, você voltou para Jesus, você se reconciliou para Jesus, e ele falou assim: você encontrou a pérola. E aí ele quer saber se você está disposto a largar tudo, abrir mão de tudo, para preservar o lugar onde essa pérola está. Essa é a igreja, irmãos. E hoje eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Os diáconos vão servir para você parte do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, para você poder renovar sua aliança com a ressurreição. Você está renovando a sua aliança, você vai renovar a sua aliança com a ressurreição lá no futuro. Agora, pode entregar. Pegue o seu pãozinho, e ao pegar o seu pão, eu quero que você preste atenção no que eu vou ler daqui para frente. No versículo 27 ele diz assim: portanto, qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice indignamente será culpado do corpo e será culpado do sangue do Senhor. Você não está com qualquer coisa na sua mão. Quando você colocar a mão nesse pão e nesse sangue, você não está com qualquer coisa na sua mão. Você não está aí com um copo de refrigerante de Coca-Cola. Você não está aí com um pãozinho de hambúrguer na mão. Você está com o corpo e com o sangue de Cristo, e você tem responsabilidade nesse corpo e nesse sangue. E quem disse isso aqui foi Jesus. Paulo está dizendo: olha, o que eu aprendi dele, eu estou ensinando para vocês. Paulo está dizendo assim: eu não estou falando o que eu acho, ele está falando o que ele aprendeu. Ele falou: eu fui ensinado e eu estou ensinando a vocês. Assim como eu aprendi através das escrituras de Paulo, que aprendeu com Cristo, ensinou para mim, eu estou ensinando para você, que é a igreja. Ele está dizendo o seguinte: aquele que comer desse corpo, beber desse sangue indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha o conselho, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Olha que graça. Por isso que ele fala que a Santa Ceia é uma graça, é um favor que você não merece, é um favor que eu não mereço. Mas ele está dizendo: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do sangue. Ele está dizendo:
Agora esse é o momento que você botou a mão nesse pãozinho, botou a mão nesse cálice, que você deve fechar seus olhos e fazer aí uma autoanálise. Não é analisar o outro, é analisar você. É fazer uma autoanálise e chegar à conclusão de que não somos merecedores de comer desse pão e beber desse sangue, mas que não queremos ficar comendo desse pão, bebendo desse sangue indignamente. Que agora nós estamos fazendo aí uma aliança, está aí o texto, esse é o sangue de uma nova aliança. Nova porque todas as vezes que você ceiar, irmãos, o pastor lê essa passagem e vai estar dizendo assim, uma nova aliança. Ele está te chamando para você fazer uma nova aliança com ele hoje. Ele está te chamando para você sair daqui hoje, não como entrou, você entrou indigno, mas você pode sair daqui com dignidade. Como assim, pastor? Porque tem pessoas que literalmente elas na hora que ela põe a mão na ceia, no copo e no suco, ela entende que ela não tem dignidade para tomar esse pão. Ela compreende que ela não tem o direito. E a proposta dele é o seguinte: eu quero fazer uma nova aliança com você. Ela está na sua mão aí agora. Mas eu quero saber se você quer fazer essa nova aliança comigo. Você pode ter entrado aqui indignamente, você pode estar segurando esse pão sem nenhuma dignidade de estar segurando ele. Mas você pode sair daqui merecedor desse corpo e desse sangue. Como, pastor? Sondando a si mesmo e depois comendo do corpo e bebendo do sangue. Sondando é reconhecer, sondando é entender e dizer o seguinte: a partir de hoje eu faço uma nova aliança com esse corpo e com esse sangue. A partir de hoje eu vou fazer o merecer. A partir de hoje eu não vou tomar mais indignamente. A partir de hoje eu vou tomar ele com consciência. Amém, irmãos? Amém. E aí ele diz, preste atenção, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Porque não discerniu o corpo e o sangue. Tomou por tomar. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos, crentes doentes, e muitos já que dormem o sono da negligência. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Mas quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por isso ele está fazendo essa proposta. Para você não ser condenado com o mundo, você faça uma aliança hoje com ele. Portanto, meus irmãos, quando nós nos ajuntarmos para comer, devemos esperar uns pelos outros. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos com esse copo de suco na mão e com esse pãozinho na mão. E nós entendemos, ó Deus, que a partir desse momento, ó Deus, eles são consagrados ao Senhor, santificados ao Senhor, e se torna o seu corpo, se torna o seu sangue. E nós temos a consciência, ao sondarmos, que não somos merecedores, dignos de comer desse pão e beber desse cálice, porque somos pecadores, somos falhos. Mas nesse momento, ó Deus, é um momento de renovação de aliança. É onde nós reconhecemos os nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que se continuarmos nestes pecados, o salário que nos aguarda será a morte. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, com disposição de deixarmos, alcançaremos do Senhor a misericórdia. E a tua palavra diz que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós somos pior do que os incrédulos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados diante de ti, a tua palavra diz que o teu sangue nos purifica e nos justifica diante de Deus. A
partir de agora, ó Deus, nós vamos tomar desse sangue sobre nós. E eu te peço que esse sangue venha justificar cada um aqui dentro que precisa ser justificado, começando por mim. Que o Senhor venha santificar cada um aqui que precisa ser santificado, ó Deus, começando por mim. Que a nossa aliança, ó Pai, seja renovada nesta noite. E que o nosso coração, a nossa mente possa se voltar completamente para o Senhor, em busca de uma santidade, de uma vida digna, ao ponto, Deus, do Senhor olhar do céu para nós e achar graça em nós, como o Senhor achou em Noé, que vivia num povo, no meio de um povo totalmente corrompido. Mas a tua palavra diz que o Senhor achou graça em Noé. Que o Senhor possa olhar para esse lugar agora, meu Deus, e achar graça aqui hoje. Encontrar aqui aqueles que estão dispostos a te adorar em espírito e em verdade. Ó Pai, que esse sangue venha purificar cada um de nós, venha fortalecer cada um de nós, venha nos realinhar cada dia mais com o Senhor, que nós possamos ter temor do Senhor e que possamos andar em amor e união em nome do Senhor Jesus. Pode comer do pão, irmão. Agora pode tomar do sangue, pedindo que o Senhor purifique, justifique, lave, limpe, fortaleça. Nos cure, nos liberte. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mais um mês nós perseveramos e tomamos a nossa ceia. Quantos, ó Deus, foram vencidos? Quantos, ó Deus, não tomaram a ceia? Quantos já não acreditam mais? Quantos, ó Deus, já não dão o valor devido a esse ato? Quantos já perderam a fé, ó Deus, hoje estão lá fora desviados? Não entenderam as armadilhas do inimigo, não entenderam os laços, não perseveraram. Mas graças ao Senhor, Pai, estamos aqui. Graças ao Senhor, Pai, perseveramos. Vencemos mais um mês. O inimigo, Pai, lutou, trabalhou, tem trabalhado e lutado para que os filhos desanimem, desistam. Mas graças ao Senhor, Pai, eles estão aí firmes. Estão aí, ó Pai, cada dia mais na Tua presença. E hoje, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que essa ceia tenha o poder, ó Deus, de purificar cada um de nós, a nossa mente, o nosso corpo. Que nós possamos ser apaixonados cada dia mais pelo Senhor, pela Tua palavra. Que possamos, ó Deus, amar e buscar de todo o nosso coração a santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E que os nossos cultos, ó Deus, entregue ao Senhor, sejam os melhores cultos todos os meses, todos os dias. Que o Senhor se agrade, ó Pai, daquilo que apresentamos a Ti. Que o Senhor se agrade, ó Deus, de nós. E que o Senhor saia de cada culto desse, ó Pai, feliz, alegre, satisfeito. Porque os Seus filhos se reuniram para glorificar, adorar e exaltar o Seu nome. Assim nós oramos, ó Pai, nesse momento. Nós vamos abrir a oportunidade para aqueles que vão entregar as suas ofertas, os seus dízimos, os seus votos, as suas primícias. E logo em seguida, ó Pai, estaremos encerrando esse momento. Vamos sair deste lugar, mas não da Sua presença. E pedimos o Teu Espírito Santo que conduza cada um de volta para suas casas em segurança e em paz. E dê a cada um uma noite de sono reparadora e uma semana abençoada, meu Pai. Eu oro, Deus, por aqueles, por todos do Parque Mamucaba, Deus, e de Angra dos Reis, e não só daqui do nosso estado, do Rio, mas de todos os lugares, ó Deus, que foram, ó Pai, visitados pelo mau tempo, pelas chuvas, pelas águas, e que porventura, ó Deus, tenha perdido bens materiais. Uns, ó Deus, quem sabe no mundo aí espalhado aí para fora, ó Deus, perderam entes queridos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê a eles, ó Pai, sabedoria, força e
condições, ó Deus, de restaurar as suas vidas, recomeçares novamente. E eu creio, ó Deus, que a tua palavra ela promete, ó Deus, que a restauração e restituição no Senhor sempre será melhor do que a da primeira. E eu te peço, ó Deus, dê sabedoria, dê força, dê condições aos teus filhos de se restaurarem, ó Deus. E abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço também, Senhor Deus, repreenda todo prejuízo novamente, ó Deus. Guarde, ó Pai, sobre cada um aqui, ó Deus, o teu poder sobre eles, ó Deus, repreendendo o mal, repreendendo, Senhor Deus, toda a cilada, toda a armação do inimigo. E que cada um, ó Deus, busque todos os dias, estar seguros, ó Deus, no Senhor. Assim nós oramos e pedimos, ó Deus, a prosperidade. Que a prosperidade do Senhor alcance aqueles que precisam, meu Deus, nesse momento difícil de refazer as suas casas, remobiliar as suas casas novamente. Que o Senhor derrame sobre eles graça, derrame sobre eles, ó Pai, condições. Use pessoas, use, ó Deus, o governo, Deus, com coração sensível, Pai, que traga sobre eles, ó Deus, recursos para que eles possam recomeçar de forma digna, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém.